lá, pessoal, aprender mais sobre utilização do if e else. Tomada de decisões utilizando agora if e o else. A palavra if tem uma companheira else, juntas elas funcionam assim. Ok, da mesma forma, vai ter uma condição. Se essa condição for satisfeita, ou seja, se isso for verdadeiro, ele vai declarar o que está dentro da estrutura do if. Caso contrário, ele declara o que está dentro da estrutura do else. Um exemplo aqui, se x for maior que 2, um exemplo, x é igual a 2. X é maior que 2, 2 não é maior que 2. Então isso retornaria falso, ou seja, um valor zero. Então ele não entraria na estrutura do if, mas ele entraria na estrutura do else, mostrando na tela é menor. Mas isso é bom a gente aprender isso na prática. Vamos lá. Vamos de novo declarar. Escrever uma diretiva de pré-processamento include stdio.h e vamos utilizar outra. Include stdlib.h. Isso aqui justamente para o system pause. Nossa função principal, int main. Abro e fecho chaves. E aqui eu vou declarar uma variável. Duas variáveis, int a e b, ponto e vírgula. Vou pedir para que o usuário entre com os valores para essas variáveis. Printf, digite um valor para A, scanf, porcentagem, eu sei que você falou D. Por quê? Porque a gente está utilizando variáveis do tipo inteiro. Porcentagem D, vírgula, e comercial A, ou seja, o valor vai ser digitado, vai ser armazenado na variável A. E vamos pedir para o usuário digitar printf, digite um valor para B. Scanf, porcentagem D, vírgula, e comercial, eu sei que você falou B, porque eu quero armazenar o valor digitado na variável B. Ok, agora eu tenho dois valores digitados. Eu vou fazer o seguinte, se A for maior que B, vai imprimir na tela a frase A é maior que B. Se não, eu vou imprimir na tela B maior que A. Vamos lá. Se A for maior que B, abro e fecho a chave, vou digitar na tela, imprimir na tela printf, A é maior que B, ponto e vírgula. Else, se não, printf, B é maior que A. Ok? Então, se, vamos lá, digamos que o usuário digite um valor, deixa eu executar aqui para a gente ver melhor. Exemplo if else. Salvar aqui e vou executar. Opa, é bom dar erro, eu gosto. Por que está errado? Vamos lá ver os erros aqui. Eu gosto de ver o compilador, ele é um dos melhores professores, porque ele nos ensina através dos erros. Vamos lá, uma primeira coisa que ele está dizendo é que o erro está na função main. Isso é lógico, a gente está dentro da função main. Mas ele diz aqui, ó, ponto e vírgula. Ou seja, se você ver aqui, ó, ele diz que na linha 15 tem algum problema com ponto e vírgula. Quando se tem problema em ponto e vírgula, ele sempre coloca o erro na linha
na próxima linha. Então, na verdade, é. Ó, aqui nesse printf está faltando ponto e vírgula. Vamos executar agora. E agora ele executou, que o meu antivírus está vendo aqui, analisando. Mas ele executou. Vamos lá, só botar aqui do lado, esperar um pouquinho. E ele diz, digite um valor para A, eu vou digitar 2. E digite um valor para B, eu vou digitar 3. B é maior que A. Ah, apareceu um número estranho, professor. É porque eu utilizei acentuação aqui. Ele aparece um número estranho porque ele não aceita essas acentuações dessa forma. A gente pode acentuar de um outro jeito, que aparece o E acentuado. Mas vamos lá. Digite um valor para A. Vou digitar 10 agora e para B 5. E ele diz que A é maior que B, porque A vale 10 e B vale 5 mesmo. Então ele está corretíssimo. Vamos lá. Por quê? Porque se A vale 10 e B vale 5, ele verifica nessa condição aqui e ele retorna um valor. Digamos que B é 10 e A é 10 e B é 5, então A é maior que B. Então isso é verdade, isso é correto. Então o valor que ele vai retornar aqui nessa expressão é 1. Então se é verdade, ele entra nessa estrutura aqui e imprime A é maior que B. Caso contrário, se não fosse verdade, ele entraria nessa outra estrutura aqui e imprimiria B é maior que A. No nosso código está faltando somente uma coisa aqui no final, porque eu estou utilizando o include stdlib.h. Então eu vou ter que utilizar aqui system pause para ele dar um pause na tela. E vou pular aqui /n e executar aqui o nosso algoritmo novamente para ver como que ele vai se comportar. Só um momentinho. Opa, deu alguns problemas aqui. Vamos lá executar de novo. Está analisando aqui. Esperar um pouco. Vamos lá. Digite um valor para A. Eu vou digitar 3. Digite um valor para B. Eu vou digitar 4. Então B é maior que A. Ah, professor, e se eu digitar valores iguais? Opa, o que vai acontecer? Vamos lá, vamos testar para ver o que vai acontecer. Deixa eu executar novamente. E aí, digite um valor para A 2, digite um valor para B 2. E ele diz B é maior que A. Não, essa lógica não está certa, professor. Bom, ele executou o que a gente programou aqui. Eu disse que A vale 2 e B vale 2. Ele testa. A, que é 2, é maior que B, que é 2? Não, é falso. Então, essa expressão passou a ser falsa. Então, por isso, ele colocou que B é maior que A. E como eu resolvo isso, professor? Eu digo que A é maior que B e depois digo que B é maior que A. Eu poderia dizer que A é igual a B. Eu poderia utilizar, vou logo adiantar para vocês aqui, fazer isso. Se A é maior que B, faça isso. Se não, se A for menor que B, faça isso. E se não, else, eu digo printf, digo aqui, né? Vou imprimir na tela. A é igual a B. /n aqui para pular uma linha. Vamos ver como ficou? Vamos lá. Vou executar aqui novamente. Opa, deu um problema aqui. Executar novamente. E fiel.
Vamos lá, pessoal. Deu um errozinho aí, mas esse erro às vezes acontece, você salva novamente com outro nome e executa e ele vai funcionar normalmente. Vou executar aqui novamente. Só um momentinho, aguardar aqui. Esperar um pouco. Deixa eu fechar aqui para a gente ver melhor. E aí ele pede, digite um valor para A. Eu vou digitar 2 e um valor para B, 2. A é igual a B. Poxa, beleza. O que aconteceu? Eu digitei valores iguais. Ele verifica. A é maior que B. A que é 2 é maior que B que é 2? Não, é falso. Então ele não entra aqui. Aí ele cai no else e eu coloco um else if. Ele verifica. A é menor que B. A que é 2 é menor que B? Não, também é falso. Então ele não entra aqui, mas ele entra no último else. E aí ele imprime A é igual a B. Beleza? Então teste aí no seu computador, pratique, que aí a gente vai ter um bom resultado no final. Tá ok? Deixe o seu like e se inscreva e ative o sininho de notificação. Tamo junto, é nóis!